Olá, boa noite. Esse aqui é o nosso programa Café da Aprovação do ABeiro, em que eu ajudo você que vai fazer o AB na sua preparação para fazer a prova do AB. Seja você alguém que está fazendo a prova agora, porque ainda está na faculdade, seja você que já acabou a faculdade e está fazendo o AB, e eventualmente já fez outras vezes. Se for seu primeiro AB, eu te ajudo a passar de primeira na prova do AB. Se eventualmente você já fez, que seja a sua última. Meu nome é César Bezerro, sou advogado. Te ensino a como passar de primeira na prova do AB. Certo? E esse programa aqui, no Café da Aprovação, a gente vai pegar, eu vou pegar aqui, as coisas que eu considero as mais importantes que vocês vêm falando aí, que são questões importantes na preparação, que eventualmente dificultam ou eventualmente ajuda você que está em preparação para a prova da ordem. Tá? E uma das coisas que muita gente vem me relatar é o seguinte: professor, eu não estou conseguindo entender os assuntos, eu não estou conseguindo acertar as questões, eu não estou conseguindo fazer a prova e tirar a pontuação necessária para ser aprovado. Até nos estudos mesmo, estava estudando ética hoje e não consegui, professor, entender quase nada. Estava ali em dificuldade em relação a isso. Então, só que aí, ok, estava estudando lá meu direito penal, estava estudando minha ética para a OAB, estava estudando meu empresarial, professor. E eu estava encontrando muita dificuldade, eu acho que, não sei se eu tenho capacidade de passar. Eu não sei se eu tenho inteligência o suficiente para passar na prova da OAB. Eu estou realmente com dúvida em relação a se eu vou conseguir passar. Porque eu estudo e eu não consigo. Às vezes eu até entendo, mas eu não consigo depois lembrar do que eu estudei. Chega amanhã, eu já não lembro o que eu estudei hoje. Chega a próxima semana, menos ainda. Então, como é que eu vou passar, professor, se eu não consigo lembrar do que eu estou estudando? E às vezes nem mesmo entender. Faço uma questão e erro a questão. E aí? Como é que faz? Como é que eu vou passar na OAB, professor, se eu não consigo acertar as questões, se eu não consigo entender o assunto? Eu acho que eu não consigo porque eu não tenho capacidade, eu acho que eu não consigo porque eu não sou inteligente o suficiente. Eu acho que o AB não é para mim, é uma prova muito difícil, muito complicada. Eu não sei se eu tenho capacidade. Talvez eu até tenha, mas eu não sei. Sinceramente, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. E eu vejo muita gente falando isso, né? E vamos lá. Vamos tentar entender o que é essa tal de inteligência. Porque simplesmente você ter tentado aprender e não ter conseguido ou não ter conseguido o suficiente para conseguir acertar a questão não é a mesma coisa de dizer que você não tem a capacidade de aprender, certo? Então, se você errou a questão é uma coisa. Se você não tem capacidade é porque não existe a possibilidade de você conseguir aprender aquele assunto. São coisas diferentes. Vamos entender que existem vários tipos de inteligência. Óbvio que existem vários tipos de inteligência. Mas a inteligência que a gente está falando aqui, para aprender direito, para poder aprender direito, para poder aprender o assunto da OAB, é uma inteligência racional, vamos dizer assim. A gente não está falando aqui de inteligência emocional, de inteligência artística. Essas coisas até existem, mas aqui, para poder aprender para a OAB, é claro que a gente está falando de inteligência cognitiva. E o que acontece é o seguinte: capacidade de aprendizagem só pode ser apurada se você está realizando a aprendizagem de maneira correta. Se você tem um procedimento correto de aprendizagem. Isso é neurociência, pessoal. Não adianta você querer avaliar uma certa capacidade ou falta de capacidade de aprender aquilo se você não está tentando aprender do jeito certo. Professor, mas não é óbvio a forma de aprender? Eu leio, faço umas questões aqui e ali, tento repetir, tento fazer com que aquilo entre na minha cabeça e isso é aprender. Eu sempre fiz assim, desde o colégio eu fiz assim, na faculdade eu fiz assim, e para mim é uma coisa intuitiva. Eu não fico pensando sobre como fazer para aprender o assunto. Eu simplesmente pego lá minha ética do Estatuto da OAB, eu pego lá o Código Penal, eu pego lá meus
crimes contra o patrimônio, eu pego lá meus crimes contra a administração pública, vejo lá corrupção ativa, corrupção passiva. Corrupção é passiva, é praticada pelo funcionário público. Corrupção ativa, não. Corrupção ativa é praticada pelo particular. É ao contrário da passiva. Então, corrupção passiva é um crime próprio, cometido por funcionário público. E a definição de funcionário público está lá no artigo 327 do Código Penal. Então é isso, professor. Aí eu vou lendo, eu vou entendendo, eu vou praticando, eventualmente com uma questão aqui e ali, e para mim isso é estudar. Inevitavelmente eu acho que eu vou conseguir aprender. Inevitavelmente eu acho que eu vou conseguir chegar na hora da prova e lembrar o que eu acabei de ler. E lembrar o que eu estudei, lembrar o que eu estou fazendo questão. Será que é isso o procedimento correto? Será que é esse o procedimento correto para você conseguir aprender de verdade? Isso é muito importante, porque se você, repito, por que é tão importante você entender essa questão da inteligência e da aprendizagem? Porque se você não entender se o que você está fazendo realmente de uma forma neurocientificamente, neurologicamente correta para você aprender, não tem como você chegar e dizer eu tenho capacidade ou não tenho capacidade. Porque é a mesma coisa de você, sei lá, você quer fazer, você está jogando futebol e quer fazer um gol, mal comparando. Aí você quer saber se você tem capacidade de fazer o gol ou não. Tá, você tentou chutar gol, o cara não chuta gol. O cara não chuta gol e ele quer fazer o gol. Como é que funciona isso? Aí você só vai avaliar a sua capacidade, vamos dizer. Você está lá no seu time de futebol, como atacante, você só vai avaliar a sua capacidade de conseguir acertar e conseguir fazer o gol se você chutar o gol. Primeiro, se você entrar em campo. Segundo, se você dominar a bola. Terceiro, se você chutar gol. Se você não fizer essas coisas, não adianta. Como é que você vai avaliar a sua capacidade de acertar o gol se você não chuta gol? Como é que você vai avaliar a sua capacidade de aprender um assunto se você não executa o procedimento de aprendizagem, correto? Se você executa um procedimento que você acha que é um procedimento de aprendizagem eficaz, efetivo. Entende? Então, não adianta. E aqui eu digo para você, exemplos práticos. Eu estou cansado de ver alunos e ex-alunos supostamente muito inteligentes que não passam na OAB. Enquanto tem muita gente que supostamente não tem tanta inteligência assim, mas pelo procedimento, pela forma como ela aprende, ela consegue passar na OAB. Por quê? A OAB não é o lugar para você exercer grandes capacidades intelectuais, grandes capacidades cognitivas. Definitivamente a OAB não é esse lugar. Se você tem aí uma inteligência muito diferenciada, você devia ir lá fazer física, fazer qualquer coisa desse tipo. Por quê? A aprendizagem do direito, a aprendizagem das matérias jurídicas não é uma coisa que exige intensas capacidades cognitivas. Ah, professor, se não existe intensa capacidade cognitiva, mas mesmo assim eu não aprendo, mesmo estudando, provavelmente é porque eu sou meio burro. Eu acho que eu não consigo porque eu sou burro. Eu tenho uma capacidade muito abaixo. Porque, veja, se não exige grande capacidade, mas mesmo assim eu estudo muito e não aprendo, o problema está comigo. O problema está em mim. Eu não tenho capacidade. Eu acho que eu sou muito abaixo da média. Deve ser isso que faz com que eu não consiga aprender. E de verdade não é esse necessariamente o caso. Veja, eu vou lhe dar aqui um parâmetro. Se você conseguiu fazer a faculdade de Direito, significa que você tem alfabetização, certo? Ninguém aqui está lidando com pessoas que não sabem ler e escrever. Se você conseguiu finalizar o curso de Direito, ou está em vias de finalizar o curso de Direito, significa que você tem minimamente aí os instrumentos básicos de leitura e de aprendizagem. Agora, o problema é, durante a faculdade, você aprende a lidar com desafios e provas que exigem uma quantidade, um volume de assuntos que é infinitamente menor com a quantidade e o volume de assuntos que você tem na prova da OAB.
Então, não adianta você usar um estudo de maneira intuitiva, uma aprendizagem intuitiva, do jeito que você fazia lá quando você estava no colégio. Isso não vai funcionar. São desafios diferentes. Uma coisa é lá colégio, uma coisa é lá faculdade. É uma quantidade de assunto bem pequenininha em relação ao que você vai ter que estudar para a OAB. Então, para entrar no jogo da OAB de verdade, você vai ter que executar um procedimento de aprendizagem correto, um procedimento de aprendizagem nível profissional. E provavelmente você não sabe qual é o procedimento, você não sabe como fazer isso. Esse é o problema. O problema não é só falta de capacidade. O problema é uma falta de conhecimento de como aprender aquele assunto. Isso a gente dá o nome de meta-aprendizagem, metacognição. Então, é saber não o conteúdo em si, o que você está estudando, mas saber como aprender aquilo que você precisa aprender. E é esse o principal motivo que faz você entrar, por exemplo, num assunto aí de ética para a OAB, num assunto de qualquer assunto básico de direito, e aí você não consegue aprender aquilo. Não porque você não tem capacidade, mas porque você não sabe o que está fazendo. Entende o que eu quero dizer? Você não sabe o procedimento correto. Ou melhor, o procedimento que você usa é um procedimento intuitivo que não bate com o que se conhece hoje neurocientificamente como o que é necessário para você aprender corretamente. E aí não vai ter jeito. Se você continua fazendo, se você continua estudando do jeito que você sempre estudou, você vai ter o resultado que você sempre teve. E aí é que tá. Ah, professor, mas o resultado que eu tinha antes era um resultado bom. Na faculdade funcionava. Pois é. Só que o que é que acontece? A faculdade é um desafio, os níveis de desafios de provas de faculdade, independentemente de qual era a faculdade que você fez, tá? Eu fiz faculdade pública, por exemplo, e mesmo assim, os desafios que tinha lá de provas eram muito inferiores aos desafios que você vai ter na OAB. Então, invariavelmente, você vai precisar de um processo diferente. E na faculdade ninguém ensina essa coisa da metacognição, da meta-aprendizagem, do como fazer, do como aprender. Se você não sabe isso, fica muito difícil passar na OAB. É por isso que mais de 80% dos alunos, dos estudantes, não passam na OAB. Mesmo tendo estudado 5 anos inteiros aí de direito. Mas isso não adianta de nada. Chega na hora da prova, a pessoa não consegue acertar as questões. Não por falta de capacidade, mas porque ela não soube usar o procedimento correto de aprender. Sem usar, não vai ter como, você não vai conseguir fazer o que tem que ser feito. Tá certo? Você não vai conseguir ser aprovado uma vez, isso não tem nada a ver com uma falta de capacidade sua. Isso é meramente um desconhecimento de como as coisas devem acontecer em relação aos seus estudos. Então, se você quer aprender de verdade, você precisa saber como aprender. Você não vai conseguir aprender de verdade se você estuda como você sempre estudou. E o que é estudar como você sempre estudou? Estudar, pega no livro lá, você pega a legislação, você pega o material de estudo e fica lá lendo. Aí, nossa, é muito genial. Aí você repete o que você leu. Você lê de novo, vai ler de novo, vai ler de novo. Eventualmente você faz uma questão aqui, uma questão ali, e você acha que é isso. Você acha que estudar se resume a isso. E aí você começa a descobrir que não está funcionando. Como é que você começa a descobrir que não está funcionando? Chega a semana que vem, o que é que eu estudei semana passada? Não faço a menor ideia. Você chega a semana que vem e não faz a menor ideia do que você estudou hoje. Você vai estudar hoje o quê? Supor que você vai estudar aí ética, você vai estudar processo penal, você vai estudar inquérito policial. Vai lá estudar o inquérito policial, vai descobrir um monte de coisa do inquérito policial, vai descobrir princípios do inquérito policial, vai descobrir que o inquérito policial é sigiloso, vai descobrir que existe uma oficiosidade em relação ao inquérito policial, vai descobrir bastante coisa, vai descobrir que quem tem a competência privativa para poder
instaurar, né, um inquérito policial é o delegado de polícia. Mas, por exemplo, para arquivar um inquérito policial, você tem que ter um pedido do Ministério Público e uma homologação do juízo. Não é o delegado que faz o arquivamento do inquérito policial. Então, você vai aprender já dei várias informações aqui sobre o inquérito policial. Será que amanhã você lembra disso que eu acabei de falar? Possivelmente você vai esquecer várias dessas coisas. Para a semana, então, você não lembra mais de quase nada. Então, é um sinal que o procedimento de aprendizagem está falho. Eu não estou dizendo que existe um procedimento perfeito que faz com que você consiga lembrar de tudo, absolutamente tudo. Claro que não, senão era só você percorrer o edital, ler de ponta a ponta e pronto. Você tinha uma memória fotográfica e chegava lá e tirava 10 na prova. O objetivo da OAB não é tirar 10. Conheço, sinceramente, ninguém que tirou 10 naquela prova. É diferente de faculdade. Não tem nada a ver com faculdade. Tanto que você precisa tirar é mais de 40 pontos, é mais da metade da prova. Não existe nenhum objetivo ali de você tirar 9, 10. 9 é raríssimo. E não há necessidade. A carteirinha da OAB ela é igual. Seja você uma pessoa que tirou 8, 9, seja uma pessoa que você tirou os 40 pontos. O objetivo é 40 pontos na primeira fase e 60% na segunda fase. Se você faz essas duas coisas, sua carteira é igual. Não vem lá dizendo a nota que você tirou no OAB. Isso não faz a menor diferença, tá? Mas o que eu repito, estou querendo colocar aqui, o que eu insisto nessa live, não é sobre falta de capacidade. Se você não faz o procedimento de aprendizagem correto, não vai ser capacidade ou falta de capacidade que vai fazer você ser aprovado, certo? Você tem que fazer o procedimento correto. E aí, fazendo o procedimento de aprendizagem correto, aí eu garanto a você que não importa, não tem muito como você não ter capacidade. Se você faz o procedimento de aprendizagem correto, não tem muito como você não ter capacidade. Para a OAB, isso é batata, porque você tem o mínimo, você tem o razoável aí, você passou 5 anos na faculdade, então você tem a capacidade mínima de saber o que você tem que saber para poder passar na OAB. Basta agora o procedimento correto. E dentre as coisas do procedimento correto, o mais importante é ter um cuidado especial para o que você esquece. Às vezes, muito mais do que o que você estuda. Muito mais importante do que você estuda, muitas vezes é o que você esquece. Então, cuidar do que você esquece. Lembra que eu falei que você pode estar estudando uma coisa hoje. Você está estudando aí inquérito policial hoje. Você vai estudar os meandros do inquérito policial, você vai estudar seus princípios, que ele tem um sigilo como regra, que a sua instalação é através do delegado de polícia, que o arquivamento precisa do pedido do MP e homologação do juiz. Você aprendeu várias coisas do inquérito policial. O grande problema é por quanto tempo você consegue lembrar disso. Se você para a semana já não lembra nada do que você acabou de entender agora, que você estudou hoje de inquérito policial, não adianta muita coisa. E se você nunca pensou sobre isso, está aí um problema. Ou se você nunca tomou uma atitude em relação a isso, talvez seja por isso que você não está fazendo o procedimento que tem que ser feito. Porque isso é essencial de fazer uma aprendizagem correta, entendeu? Que é uma coisa que, por exemplo, pouco se preocupa quando você está na faculdade, ou pior ainda, no colégio. Porque lá, como o volume de informação é muito pequeno, você até pode se dar o luxo de esquecer disso. Você até pode se dar o luxo de ignorar a necessidade de lembrar as informações, porque o volume de informação é muito pequeno. Então, você chega ali perto da prova, faz uma semana de revisão, chega até na véspera da prova, faz uma revisão de véspera e você consegue ver praticamente todo o assunto e aquilo ali fica na sua memória, porque você conseguiu ver tudo nas últimas 24 horas ali ou nos últimos dias. Mas no AB isso é praticamente impossível. Você não vai conseguir, na revisão de véspera, ver tudo que tem que ver. É impossível. E por isso é que é essencial você não ignorar que você precisa de um procedimento em que consiga fazer com que o que você aprendeu, ou que você acabou de estudar, fixe na sua memória, fique na sua memória. E que, por exemplo, para a semana você consiga lembrar. Essa é, vamos dizer assim, o centro, o grande coração da coisa.
da metodologia, do procedimento correto de aprendizagem. E aí não importa se você tem capacidade ou você acha que tem ou que você não tem capacidade, inteligência ou do que quer que seja. Isso aí vai ser irrelevante, desde que você faça do jeito certo. Tá bom? Então, por hoje é isso. Acredito que amanhã a gente vai ter no mesmo horário, tá? Nosso café da aprovação do AB. Se você tem alguma sugestão aí de tema pra gente trazer aqui para ajudar você na sua preparação para o AB, manda no direct aí no Instagram que vou avaliar pra gente trazer aqui pro debate, pra gente agir aqui para ajudar você na sua preparação, para que você consiga aí ser aprovado de primeira na OAB. Se você ainda está fazendo pela primeira vez, que seja aprovado de primeira de fato. Se você já fez alguma vez, que seja a sua última OAB, para você conseguir sua carteirinha vermelha e exercer aí a advocacia ou o ramo de direito, ou a atividade jurídica que você se identificar, tá certo? Então é isso. Um abraço. Tchau, tchau.